e coroou Davi com o trono de Israel. Mas em determinado momento, esse homem chamado Davi, ele tem alguns fracassos. E é isso que, eu não sei se eu poderia dizer, o que nos encanta, porque esse mesmo homem, que é um homem escolhido de Deus, o coração de Deus, um homem amado por Deus, é um homem limitado, é um homem sujeito. É isso que eu quero trazer como reflexão para a nossa devocional de hoje. Esse homem tão amado, essa pessoa, vamos dizer assim, para que a gente possa englobar homem e mulher, essa pessoa tão amada por Deus, essa pessoa tão ilustre, né? Essa pessoa tão admirada, também é uma pessoa sujeita ao fracasso. E por que eu quero deixar essa reflexão? Porque muitas das vezes na nossa vida, quando a gente está indo muito bem, né, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, pregando, cantando, dando lugar, a gente vai lá para o auge, né? A gente fica meu Deus, é tudo de bom na nossa vida, e de repente a gente tem um fracasso, de repente a gente tem um problema, de repente a gente tem um tropeço, e parece que acabou para a gente, não tem, a história se findou, né? Parece que aquilo que era tão brilhante apagou-se, né? E eu vejo aqui nessa história de Davi, né, algo assim que vale a pena a gente refletir. Veja, esse Davi, quando ele peca, quando ele cai, quando ele se mostra como um verdadeiro ser humano, que é isso que é ser humano, ele é ser humano, ele falhou, como eu falho, como você falha, como nós falhamos. Tantos pregadores que você já conheceu da mídia, cantores, cantoras, que você chegava a chorar quando ouvia suas mensagens, seus louvores, e de repente você escuta dizer que tropeçaram, que caíram. E o que é que nós como humanos fazemos? A gente apaga tudo que ele foi e colocamos o holofote no que ele não queria ser. Ou seja, ele tropeçou e caiu. E eu estava aqui agora escutando esses louvores que as meninas cantaram, e um deles, vê se vocês lembram quando elas cantaram, que disse assim: o meu maior gigante são os meus próprios desejos. Ainda nesse louvor, elas cantavam e diziam assim: o que adianta estar no caminho e não chegar ao fim. Gente, esse louvor é muito profundo. O meu maior gigante são os meus desejos. Quem aqui nunca teve? Quem aqui não tem? Quem aqui ainda não passou por um momento de guerra consigo mesmo? Não quer pecar, chora até porque não quer pecar, e o pecado bater na porta, a tua carne pedindo, o teu desejo pedindo. Olha o gigante. E pior para nós, o servo de Deus, é quando você comete o pecado. Isso quando se tem temor. Quando não se tem temor, pecar ou não pecar é normal. Agora, quando se tem temor de Deus, quando você peca, parece que o mundo desaba na sua cabeça. Verdade ou não, irmãos? Por quê? Porque você não quer pecar. Aí eu lendo aqui, eu vendo esse cenário da vida desse homem, a biografia desse homem chamado Davi, um homem que Deus amou, um homem que Deus chamou, um homem que Deus elegeu, um homem que Deus levantou para ser a lâmpada de Israel. Esse homem peca. No Salmo 51 ele se humilha, ele pede as mais misericórdias de Deus, chega a dizer: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Esse mesmo Davi, no Salmo 40 que nós lemos como devocional,
ele vai se colocar diante de Deus, vai dizer isso, esse salmo que a gente muitas vezes fala: esperei com paciência no Senhor. Olha aqui, irmão, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Gente, olha isso, se inclinou para mim, é o que está escrito aqui. O que é se inclinar? Hein? Ele se inclinou, ou seja, eu não conseguia levantar, mas ele se inclinou e me tirou de um charco de lama. Quando ele vê que você não consegue levantar, ele se inclina para te socorrer. E esse mesmo Davi, ele vai dizer: me tirou de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Ó, há um segundo atrás ele estava num charco de lodo, e um segundo depois ele estava sobre uma rocha. Aleluia. Alguns daqui entenderam. Às vezes o diabo quer que você permaneça no charco de lodo, achando que acabou, não dá mais. Você já foi, você já era, você já brilhou. Mas essa palavra veio dizer para mim hoje e para você: Deus nesta noite pode se inclinar a teu favor. Aleluia, aleluia. Firmou meus pés. O que ele fez agora? Pôs um novo cântico. Ah, pastor, eu cantava, mas fui para o charco de lodo. Ele vai te botar sobre a rocha e vai te dar um novo cântico. Ele vai te renovar, vai te restaurar. Um hino ao nosso Deus. E eu quero encerrar essa nossa reflexão aqui, quando Davi vai dizer aqui, ó, olha aqui, versículo de número 12. Porque me tem rodeado. Isso é contigo, comigo, com a gente. Males sem número, ou seja, é muita coisa ruim nos cercando todo dia. E ele vai dizer: as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. Olha isso, pastor Thierry. Olha que isso. Olha o reconhecimento. A minha iniquidade é tão grande. E tem hora que é assim, gente. Vai dizer que você nunca deu um vacilo a ponto de dizer: não sei nem o que eu oro, não sei nem como é que eu falo com Deus. Tamanho ou tamanha é a minha culpa. E Davi está dizendo aqui: a minha iniquidade é tão grande que eu não consigo nem olhar para o céu. Olha aqui: são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Ou seja, meu coração está morrendo, a alegria se foi, o gozo de servir a Deus acabou. E ele diz: Senhor, digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam um confundido e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la. Por quê? Porque tem muita gente que te aplaude quando você está em evidência, mas tem um montão de gente que te acusa quando você está no lodo, no charco, sem misericórdia nenhuma. Poucos são aqueles que vão estender a mão e dizer: meu amigo, vamos lá, você caiu, mas tu é bênção, tu caiu, mas tu é vaso, tu caiu, mas tu é um tição tirado do fogo. Na maioria das vezes, próximo da fila, aí vem e faz aquele show, depois cai também, não presta mais. Quem é o próximo? E agora quem está em evidência é o fulano, chama ele para cantar. E quem está, quer dizer, e você que um dia foi, acabou. É assim, não é, Mateus? Basta
Você está vendo essa parede branca aqui? Toda branca? Tá? Se eu pegar um pouquinho de tinta preta e jogar ali, o que vai chamar a atenção de vocês? A mancha preta, não é? E olha lá, a parede está suja, é ou não é? Ou seja, uma sujeirinha desse tamanho aniquilou toda a parede. Quem está entendendo isso? Mas existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever, não dá para comparar, não dá para imaginar o seu grande poder. É esse Deus que se inclinou para Davi, viu Davi, o seu servo, segundo seu coração, num charco de lodo, e disse: já que tu não pode se levantar, eu vou me inclinar e vou te tirar dessa situação. Esse Deus está aqui nessa noite. Esse Deus está aqui nessa noite. Esse Deus foi o que te conduziu até aqui, para que você possa então entender, aleluia, que as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Isso não significa dizer que a gente pode viver no pecado, errando, pecando, e toda hora Ele vai se inclinar. Não. Mas Ele conhece o coração daqueles que o amam de verdade, daqueles que querem entrar na eternidade pelas portas. A porta continua sendo estreita, o caminho apertado, mas esse Deus ainda continua sendo um Deus de misericórdia, para nos conduzir até a eternidade. Então agradeça a Deus porque você está aqui.